E aí, galera do canal, como é que vocês estão? Eu passei um tempinho aí sumido, mas graças a Deus estou de volta firme e forte. E para começar esse novo ciclo, o vídeo de hoje vai falar sobre os números negativos. Eles mesmos, os números que mais deram trabalho ao longo de toda a história da matemática para matemáticos do mundo todo. Só que antes de falar sobre os números negativos, a gente precisa entender que o conceito de número é fundamental na matemática e isso foi tomando forma ao longo de todo o desenvolvimento histórico. A origem e a formulação deste conceito ocorreu simultaneamente com o nascimento e o desenvolvimento da matemática. Todo mundo sabe que os números naturais surgiram a partir de uma necessidade que a humanidade teve em registrar quantidades. Para isso, antes de termos alguns sistemas de numeração já consolidado, o ser humano se valia de estratégias de registros de contagens. Alguns usavam nós em corda, outros usavam pedrinhas, outros usavam riscos em paredes ou em ossos e alguns outros usavam inclusive os dedos das mãos. Tudo isso, galera, porque o ser humano sempre aprendeu a sanar os seus problemas usando os recursos que vinham à mente. Só que esse resumo apresentado até agora retrata a origem dos números naturais. Mas e os números inteiros? Como surgiram os famosos números negativos? Em que circunstância esses números foram criados ou necessários? Pois bem, segundo a história da matemática, os primeiros números negativos apareceram na China antiga, em um livro chinês da dinastia de Han, entre 202 a.C. e 220 d.C., mas é bem possível haver material mais antigo do que esse. Os chineses calculavam com duas coleções de barras. As vermelhas eram para representar números positivos e as pretas para representar números negativos. Porém, os chineses se recusaram durante muito tempo a usar esses números como sendo a solução de uma equação. É nesse contexto que surge uma classificação dada aos números negativos como sendo números absurdos. Muitos historiadores registram a grande resistência dos matemáticos de aceitarem os números negativos como uma realidade matemática. Mas ao longo dos anos, esses números foram inegavelmente necessários para o desenvolvimento de toda a matemática. Pense comigo, atualmente, se não tivéssemos a presença de números negativos, muitas situações do nosso dia a dia não fariam o menor sentido. Quer ver? Pense comigo. Como representaríamos uma temperatura abaixo de zero? Ou como dizer que a conta bancária de alguém está no vermelho? Como poderíamos calcular a diferença entre dois eventos históricos, um antes de Cristo e outro depois de Cristo? Ou como indicar a posição geográfica de algum objeto localizado abaixo do nível do mar? Percebe como é importante que tenhamos muito bem claro e definido o conceito de número negativo? Então, galera, já que vocês já sabem a origem e a importância dos números negativos em nosso dia a dia e ao longo de toda a história da matemática, mãos à obra e bons estudos. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom, galera? Fica com Deus e até a próxima!